E aí eu queria saber, porque eu já ouvi de técnico que os dois lados, né? Não, Chico, pô, às vezes você precisa ser mais boleirão, às vezes você precisa falar a linguagem do cara, porque, especialmente se você jogou bola, porque aí, senão o cara, ele não respeita. Já ouvi isso. E já ouvi também de técnico que fala assim, cara, o futebol ele tá cada vez mais profissional, esses caras vão passar e o jogo, o que vai ficar é o estudo sobre o jogo. Qual é a linha tênue aí em que você precisa ser o cara de mostrar para o jogador o estudo, o scout, os números, a interferência dele no jogo, mas ao mesmo tempo também cuidar do jogador, ter uma resenha, uma brincadeira. Seu boleirão. Qual é o limite aí, Barroca? Você consegue fazer isso no teu dia a dia? Não, a gente tenta, mas assim, o jogador de futebol, ele consome o que faz sentido para ele. Tá. Né? Então, assim, o jogador de futebol, o que ele quer? Ele quer... Ter a bola. Não, falando do jogo? Não, eu tô falando, o que ele quer pra vida dele? Ele quer jogar ele quer ter sempre muito espaço, jogar sempre, ele quer jogar sempre em clubes melhores, ele quer sempre melhorar a vida dele e de quem tá na órbita dele, e ele projeta nas pessoas que estão trabalhando com ele se aquela pessoa aproxima ele disso ou distancia ele disso. Então, na minha forma de ver. Então, hoje, na minha percepção, seja lá qual forma, eu acho que o principal é você não deixar de ser aquilo que você é. Então, assim, é óbvio que eu quero ganhar todos os títulos, é óbvio que eu quero conquistar coisas importantes, dirigir grandes equipes, mas eu não quero fazer isso contra os meus valores. Eu não quero fazer isso, por exemplo, não cuidando do jogo. Porque, assim, lá atrás, quando eu comecei, eu era crítico com os treinadores que não davam espaço para os jovens, como eu, que queria um dia ter um espaço. Eu era crítico com aqueles que não abriam possibilidade de debate. E hoje, a gente que está tendo a oportunidade de dirigir as equipes, eu tenho um pedaço da minha responsabilidade como treinador, é cuidar do jogo, é fazer que o jogo seja um jogo de qualidade, é desenvolver o jogador, é fazer o jogador de futebol, como esse cara foi, passar pelo que ele passou no processo. Eu sempre falo que é muito mais difícil do que passar em medicina na USP. Não tenho a menor dúvida. Porque assim, tu chegou no São Paulo quantos anos? São Paulo com 11. Com 11 anos. 11 anos. Então ele teve um treinador no Sub-11, ele passou lá o Sub... Quando ele chegou no Sub-13, era um outro treinador. E toda semana tinham vários garotos fazendo teste na posição dele e que o São Paulo olhava e falava, não, esse cara não vai ficar porque eu já tenho um melhor. Imagina isso toda semana. E quando chegava no Sub-15, tinha um outro treinador. E quando chegava no Sub-17, um outro. E no 20, outro. E na hora que ele chegou, a porta vai fechando no mais caso ainda. dele, que subiu ainda muito jovem, ele com 16, 17 anos, quando ele subiu, ele competia com um cara de 30 anos, de 29, de 28. Numa geração muito E ele boa. precisou passar por toda essa peneira e virar um jogador profissional, e se consolidar, e ir para a Europa, e ser um jogador referência no país e seleção brasileira. Imagina isso. Imagina essa peneira. Imagina quanto mentalmente... eu dou um exemplo para os dias de hoje. A gente estava falando sobre a parte mental do jogador. O que é para um jogador chegar num jogo de Campeonato Brasileiro, Série A, de Série B, de Série C, um estadual, tá num banco de reserva, o treinador faz a primeira substituição, a segunda, a terceira, a quarta, você já deve ter passado por isso, a quinta substituição e ele não entrou no jogo, aquela caminhada de trás do gol pro banco de reserva, com a família lá em cima vendo, mentalmente pro cara. E às vezes você pensa assim, putz, mas tinha lugar pra mim e eu não entrei. E aí acabou o jogo, você toma um banho, a tua família tá te esperando no estacionamento. Difícil, né? E a tua esposa tá ali, teu filho. Recentemente eu trabalhei num clube, um jogador... Eu trabalhei numa temporada e iniciei uma outra temporada nesse clube. E aí um jogador experiente, que a gente acabou criando um vínculo, ele falou assim, eu queria falar um negócio pra você. Pode falar. Ele falou, cara, a minha mulher te odiava. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, porra, cara, porque eu não jogava. Quando eu cheguei no clube, existia uma dupla de zaga, e esse cara era zagueiro, e esse cara era reserva. E a mulher dele, na cabeça dela, obviamente, tinha que jogar. E ele gostava do meu trabalho, ele falou, porra, eu gostava do teu trabalho, e eu não estava jogando, achava que naquele momento realmente não tinha que mexer, só que eu treinava, vinha feliz treinar, e quando eu chegava em casa, a minha mulher falava, porra, como é que esse cara não te bota? E eu tentava explicar pra ela, olha que dificuldade, e eu não conseguia. Né? E ela... isso obviamente vai afetando o cara, né? Claro que vai afetando o cara. Então, até que um dia... ele tentou mostrar pra ela que o cara que tava jogando também era um cara que merecia um espaço, e até que um dia ele começou a jogar, e passou a jogar, e ela teve um outro entendimento,
E ele, durante um bom tempo, foi tentando mostrar pra ela até que abriu a cabeça. Isso eu acredito que isso aconteça Sim. pra caramba. Não, isso A mulher do Denis espanou, né? O Denis goleiro, o Lembro, reserva lembro. do Rogério Ceni. O Rogério Ceni acho que machucou A o tornozelo. mulher, algumas Aí ela esposas- falou, agora é a vez do meu marido, ele vai jogar. Aí o Rogério jogou com o tornozelo desse tamanho. Mas tem vários Ela falou, pô, esse exemplos. cara não dá uma brecha. E a mãe do Júnior Tavares, o lateral, aquele que foi É, no Instagram. Enfim, cara, a família é difícil, porque a Pois família, é. o cara é o melhor do mundo, né? Exatamente. O cara é referência, às vezes, da cidade dele.